Na sua ótica, claro, quem é o gigante da história, você está falando de Davi e Golias. Mas na sua ótica, no que você entendeu de acordo com a palavra, quem é o gigante da história? Então, é muito interessante porque o título ele traz uma pergunta que automaticamente o pessoal já fala, pô, o gigante da história é Golias, né? Mas eu quero trazer alguns fatos, até para quem nos assiste. Primeiro, Davi ele nunca vai chamar Golias de gigante. Davi ele nunca vai dar esse título a Golias. Segundo, Davi nunca enxerga Golias como um gigante. Davi ele fala: quem é esse incircunciso? Terceiro, Davi a todo momento ele não engrandece a Golias, ele não se engrandece, ele não é antropocêntrico. Davi a todo momento ele glorifica a Deus nas suas atitudes, naquilo que sai da sua boca, nas suas expressões. Davi a todo momento está glorificando a Deus. Então, logo no primeiro capítulo, eu deixo claro que o verdadeiro gigante da história é Deus. O gigante da história de Davi é o mesmo gigante da minha história, da sua história, Diogo, da história da igreja. Nós crescemos num contexto, e eu faço até uma autocrítica aqui ao evangélico, né, ao evangeliquez aqui, principalmente no Brasil. Nós crescemos num contexto neopentecostal que sempre dá uma força pro diabo que ele não tem. Então tem até uma imagem icônica na internet que viralizou de Jesus e Satanás numa queda de braço. E mostrando um certo dualismo, né? E, cara, uma visão totalmente errônea. Porque Deus, ele é soberano. Nós vemos, por exemplo, na história de Jó, Deus, ele foi soberano a todo tempo. Satanás, ele pede permissão, né? E assim também é na história de Davi. A todo tempo, Deus ele está no controle da história. Deus ele está cuidando de Davi. Deus ele está preservando Davi. Nos momentos que talvez Davi pode ter pensado, cara, eu queria estar lá na batalha, eu queria estar protegendo o meu povo. Como nós vamos ver que Davi tinha esse desejo, o texto nos mostra isso claramente, mas ele era rejeitado por Saul e até mesmo pelos seus irmãos. Ah, Davi ele está se preparando, Davi ele está sendo forjado, ele está sendo preparado. Então, o gigante não é o inimigo. O gigante é aquele que está acima do inimigo e é aquele que está conosco. Então eu trago a perspectiva de você sempre atribuir a grandeza, a soberania a Deus. Não dar uma força para o inimigo, força essa que ele não tem. Então é interessante que Davi, eu repito, ele chama Golias de incircunciso. Aquele que não tem a marca de Deus, aquele que não faz parte do povo de Deus. Ele fala assim: quem é esse incircunciso para vir contra o Deus de Israel? Ou seja, ele está sempre a todo momento engrandecendo a Deus. Quando nós temos uma visão muito pessimista das coisas, a gente tende a só. Como que eu posso falar? É, criticar as situações que está passando, o porquê eu tô passando por isso, questionar muitas vezes o porquê eu tô passando por isso, o porquê isso tá acontecendo na minha vida, eu não aguento mais, e a gente começa a praguejar, e a gente começa só a olhar para uma perspectiva negativa da vida. E Davi, ele nos mostra a olhar sempre por um lado onde Deus está no controle. Ele em um cenário caótico, onde o exército, inclusive o rei Saul, está com medo. Davi tá sofrendo uma onda de pessimismo ali, né? Exatamente. Davi, ele não se deixa ser levado pelo pessimismo, ser levado pela fraqueza, ser levado pela covardia. Davi, ele é autêntico. Davi, ele sabe o Deus que ele conhece, o Deus a quem ele serve, e ele testemunha acerca desse Deus. Então, o gigante da história é o Deus de Israel. É o nosso Deus e é o gigante da nossa história também. Então, no primeiro capítulo, eu tento mostrar para o leitor a soberania de Deus. Que Deus está no controle das coisas e que nós não devemos dar força ao inimigo, força essa que ele não tem. Mas agora pensando também pelo outro lado da visão,
Imaginando o cenário de guerra ali, aqueles exércitos se enfrentando, era uma disputa já antiga. Sim. E era um exército do outro lado também que não era um exército pequeno. É claro que o gigante amedronta aquelas pessoas, mas pensando pela perspectiva deles, você imagina que são milhares de pessoas amedrontadas e apenas um homem corajoso. Sim. Então, é impossível que essa coragem viesse apenas por sua vontade. Exatamente. Se fosse qualquer um dos outros guerreiros valentes que estavam ali, eles perderiam aquela batalha para Golias. Então, pensando nesse aspecto, realmente, quem é o gigante é Deus. É Deus. É perfeita a sua visão, Diogo. Porque imagina, Davi, ele a todo momento engrandece a Deus porque ele também reconhece que na ótica humana ele é mais fraco. Porque Golias, primeiro que os filisteus nunca tinham perdido nenhuma batalha ali contra o povo de Israel. Era uma luta que se pendurava há anos e os filisteus sempre eram os vencedores. Golias, ele já era um guerreiro desde moço, desde a sua juventude. Saul fala isso para Davi, argumenta isso para Davi. Golias, ele tinha mais experiência de guerra. O povo de Israel não foi um povo, Diogo, que Deus chamou para batalhar. Muitas das suas batalhas, das suas guerras, eram consequências da sua desobediência. Mas o povo de Israel tem como primícia engrandecer o nome de Deus. É um povo que foi chamado para levar o nome do Criador dos céus e da terra, para representar esse nome, para adorar ao Criador dos céus e da terra, ao eterno e soberano Deus. Então, diferente dos filisteus, que a sua cultura já era dominar outros povos, que a sua cultura já era os mais fortes prevalecerem. Faziam a forja do ferro muito melhor, né? Muito melhor, as suas armas eram mais propícias para uma batalha, a sua experiência, a maneira que eles manejavam as suas armas. Os filisteus, eles estavam anos-luz à frente do que o povo de Israel. E, de fato, não tem como, na ótica humana, você ter esperança. Então, quando o povo ali está amedrontado, inclusive o exército está amedrontado, de fato eles foram covardes, mas você consegue compreender essa covardia. Você consegue entender uma covardia justificável. Uma covardia justificável. Porém, entretanto, Davi, ele vem como alguém que realmente Deus quis mostrar a dependência que o povo tinha que ter dele. Porque se Deus pega alguém ali, o próprio Saul, que era vistoso, que o mais alto de Israel, o texto vai dizer que batia nos seus ombros. Se Saul ele vai e ganha a batalha, o povo não ia ver Deus, ia ver Saul, enaltecer Saul. Agora, quando Davi, que é o improvável, que é aquele que estava cuidando de ovelhas, que é aquele que nem foi chamado à mesa, que é aquele que várias vezes quis se alistar, foi com seus irmãos para a batalha, para frente da batalha, e Saul rejeitou e ele volta para cuidar das ovelhas. Realmente, o povo tá vendo não só um jovem corajoso, o povo tá vendo o agir de Deus. O povo tá vendo um jovem que está falando, quem é ele para vir contra o nosso Deus? Um jovem que está glorificando a Deus, que está enaltecendo a Deus. Davi, ele não está apenas ganhando uma batalha. Ele está trazendo a fé que se esfriou do povo. Davi, ele está trazendo à tona o que era necessário, que era engrandecer a Deus, a sua soberania e relembrar o povo, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que chamou eles para anunciar o nome desse Deus. Então eu vejo Davi ali usado por Deus não apenas para ganhar uma batalha, mas sim para trazer à tona o que era necessário, o que tinha se esfriado. A fé que não só o exército de Israel, essa fé tinha se esfriado, mas todo o povo de Israel estava com a fé fria por conta dessa situação caótica que o povo vivia naquele momento.